Notícia urgente, notícia de última hora: o Campeonato Brasileiro da Série A vai parar, pelo menos nas duas próximas rodadas, na rodada 7 e na rodada 8, depois da divisão aí dos clubes, de toda a polêmica em torno de quem era a favor, de quem era contrário. A CBF emitiu um comunicado sinalizando a paralisação imediata do campeonato por conta do que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente vai trazer aqui a nota oficial da CBF, também opiniões que foram dadas ontem no vídeo, na live que a gente fez lá no Zona Mista. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é extremamente importante para a gente. Vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje trazendo aqui para você a nota oficial que foi emitida agora há pouco pela Confederação Brasileira de Futebol. Nota oficial: Série A do Campeonato Brasileiro. CBF suspende rodada 7 e 8 da competição a pedido de 15 clubes participantes. Nos últimos dias, o Brasil se viu radicalmente afetado por uma tragédia ambiental sem precedentes na história, que impactou diretamente milhões de pessoas no estado do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, o futebol praticado no Brasil. Nesse sentido, não se pode olvidar, que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente, não podendo se separar ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira. Sendo assim, a Confederação Brasileira de Futebol, como entidade nacional de administração do desporto, se solidariza com cada vítima desse evento catastrófico, ressaltando que está empreendendo todos os esforços no âmbito nacional e internacional que estão ao seu alcance para colaborar com o povo gaúcho nessa drástica crise através de ações e iniciativas, sem prejuízo de outras que ainda serão desenvolvidas, caso necessário. Desse modo, após consultar os 20 clubes participantes da Série A do Brasileiro e receber o pedido de 15 equipes pela suspensão da competição até o dia 27 de maio, a CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as rodadas 7 e 8 do certame. Os clubes que pediram a suspensão da competição são Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Clube Atlético Paranaense, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Bahia, SAF, Juventude, Vitória, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Botafogo, Internacional e Vasco da Gama. A tal decisão foi baseada também no pedido feito pela Federação Gaúcha de Futebol, que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados. A CBF informa também que a reunião do Conselho Técnico Extraordinário da Série A está mantida para o dia 27 de maio. Na conferência, os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições, bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direito de transmissão e patrocínio. Os presidentes das 10 federações com clubes envolvidos na competição também estão convidados a participar. As demais competições seguem sem alteração na programação, exceto os jogos dos clubes gaúchos que estão suspensos até o dia 27 de maio, tá? Essa foi a decisão da Confederação Brasileira de Futebol. Todos sabíamos que isso poderia acontecer, mas eu confesso para vocês que eu achava improvável, E no final das contas, essa foi a decisão da CBF. Eu vou trazer aqui para vocês um pouco do que foi a opinião da bancada ontem no nosso querido e amado Zona Mista sobre essa situação, com participação do nosso querido Darino Senna, beleza? Então, tá aí na tela para vocês, vejam o que foi dito. Posso fazer um comentário? Claro, deve. Eu acho que isso aí é um dos grandes argumentos do porquê o futebol não deve parar, pela capacidade de mobilização que o futebol tem. Além de mobilizar, ele pode gerar receita que efetivamente vão ajudar as vítimas. Imagine, todo jogo, 10 rodadas. 10 não, porque tem os jogos a dia 7 rodadas, o quanto pode arrecadar? E vem cá, por que a Confederação Brasileira não pode doar 10, 20% da arrecadação total de bilheteria das rodadas? Porque a CBF. CBF a gente não pode esperar nunca algo positivo. Sempre Mas- espera o pior dela. Não, mas e por que os clubes param, ao invés de continuarem gerando receita e destinar uma parte para ajudar as vítimas, Uma ajuda efetiva, uma ajuda real, uma ajuda concreta. Porque paralisar, na prática, vai ajudar as vítimas em quê? Nada.
tem essa discussão, né, de realmente fica difícil para os times do Sul, porque não tem centro de treinamento. Agora que o Bragantino saiu essa ofereceu, informação hoje, né? né, o Grêmio centro de pode treinamento treinar pro no Grêmio, TT. perfeito. Mas ainda tem o time do Inter, tem o time do Juventude, e fora os outros times do Sul que não jogam a Mas primeira entenda, divisão. assim, o que é que eu penso? O prejuízo desportivo já está estabelecido, tá? Em maior e menor grau, não tem como, eles vão ter que arcar com esse prejuízo, tá? O que eu acho que o futebol brasileiro precisa parar para pensar é na viabilidade dos clubes gaúchos voltarem. Como é que vai ser, né? Vão treinar em outro lugar? Assim, totalmente inviável esperar a reabilitação, a recapacitação, melhor dizendo, do seu centro de treinamento do seu estado. Não tem condições. É coisa de 3, 4, 5 meses e que pode ser atrasado ainda mais, porque a gente não sabe as condições climáticas nesse período, tá? Então, assim, o futebol brasileiro precisa pensar pelas soluções, tá? Vai se criar uma bolha, vão ser centros de treinamentos alternativos. Teve uma cidade do Uruguai, que é fronteiriça ao Rio Grande do Sul, que ofereceu o estádio para os times treinarem lá. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, inclusive, acho que poderia ser desacelerado, né? Não sei, de Passar repente, mais, né? exatamente, de repente as rodadas terem um intervalo maior para acontecerem, mas parar a indústria do futebol, criar problema para tanto mais gente, não faz sentido. Assim, claro, teria um peso simbólico interessante, teria, mas no ponto de vista prático, e repare, hoje em dia, no espectro do futebol, é a economia do futebol do Rio Grande do Sul que está prejudicada. Economia, os clubes, quando eu falo economia, eu falo dos clubes, funcionários dos clubes, todo o entorno do que os estados movimentam e tudo mais. Agora, vamos lá, a gente vai expandir esse prejuízo para as outras unidades da federação, em nome de uma solidariedade. E como é que ficam as pessoas que vão ser prejudicadas por isso? Inclusive nós, produtores de conteúdo, você sabe muito do que eu estou falando. O que impacta na nossa receita uma paralisação de 2, 3 semanas, né? Então, e a gente é só uma ponta desse iceberg. Uma pontinha de nada. Tem os ambulantes que trabalham nos jogos, tem muita coisa. Os colaboradores de times com menor poder aquisitivo. Exatamente. Tá aí, rapaziada. A gente falou um pouco mais sobre isso, né? Destrinchou um pouco mais esse tema. Mas foi basicamente essa aí a opinião central do nosso querido Darino Senna. Hoje quem também falou sobre isso foi Everton Ribeiro em entrevista coletiva, logo no primeiro questionamento. Everton, a pergunta de Ulisses Gama, Reginaldo Lima e Nilson Luiz. Everton, ao longo de sua carreira, você conheceu muitos jogadores que estão vivendo situações delicadas no Rio Grande do Sul. Você concorda com a pausa no campeonato? Você acha que essa parada pode prejudicar o Bahia na sequência boa do Brasileirão? Boa tarde a todos. Acredito que é uma situação bem delicada, né? Uma tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Acho que tudo que for para ajudar é válido. Todas as doações, as ajudas, né, humanitárias são necessárias nesse momento. E o futebol acaba ficando um pouco de lado, né? As vidas humanas são mais importantes. Mas acredito que tem que entrar num consenso, ver o que é o melhor para todos os lados, principalmente para as pessoas que estão lá precisando de ajuda. E a gente espera que possam ser bem tratadas, né? E a gente possa ajudar da melhor maneira possível. E em questão do futebol, a gente está num bom momento, mas, como eu falei, o primeiro pensamento é ajudá-los e com certeza a gente vai fazer o que for melhor possível para essas pessoas. Tá aí, rapaziada. Então, é isso. Essa foi a decisão da Confederação Brasileira de Futebol. Muitos questionamentos com relação à decisão e qualquer tipo de comentário que a gente trouxe aqui, ou a gente vai trazer, não é insensível ou não mostra, de certa forma, falta de preocupação com o que tem acontecido lá e com as pessoas que estão lá. Eu dei a minha contribuição financeira, tenho divulgado nas redes sociais e muita gente também tem ajudado, contribuído da forma que dá, da forma que é possível. Então, de forma alguma, a gente está sendo insensível aqui em acreditar que talvez uma paralisação não seja o ideal. É questão meramente técnica mesmo, de logística do campeonato e tudo mais. Infelizmente, Grêmio, Internacional e Juventude seriam um pouco mais prejudicados que os demais times, infelizmente. Mas agora, com essa paralisação de 2 rodadas aí, podendo se expandir, né, a depender do que vai acontecer, a depender de como as coisas vão progredir por lá, muitos outros times também agora vão ter aí o calendário atrasado, né? Então, é uma situação complicada, uma situação difícil até de lidar. Qualquer decisão aí vai ser extremamente criticada, como essa da CBF de parar o campeonato. Mas, enfim, que não se expanda tanto mais essa paralisação. E, se Deus quiser, que também se resolva essa situação quanto antes lá, porque senão vai ser muito difícil conduzir o campeonato. Vai ter que expandir para o começo da próxima temporada, ver o que vai ser feito com o estadual,
mas inevitavelmente pessoas serão prejudicadas, né? Independente da decisão, pessoas serão prejudicadas. Bom, eu achava, já tinha dito isso aqui no canal, pertinente esperar até o dia 27, e aí os times lá do Sul teriam seus 4, 5 jogos atrasados, e se a situação continuasse do jeito que está, teria que parar por conta de questão de calendário mesmo, né? Não tem como a gente deixar esses times com jogos tão atrasados e o campeonato seguindo, porque chegaria na 33ª rodada e teriam times ali com 8, 9 jogos de atraso. Isso daí seria muito inviável para o segmento do campeonato, né? Ia ter time que ia estar na zona de rebaixamento com vários jogos de atraso e isso interferiria, sem sombra de dúvidas, no rendimento do time, né? Na disposição dos jogadores. Mas, enfim, foi a decisão a ser tomada, que o Bahia possa, ao longo desse período aí, agir com inteligência, manter o ímpeto, a preparação, e para que possa, né, de alguma forma, manter ou elevar o seu nível de rendimento e performance. Bom, gente, é isso. Este foi o nosso vídeo de hoje. Traz aí nos comentários a sua opinião. E, claro, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Maior do Nordeste. E você?